E hoje o tema da live vai ser sobre padronização e organização do plantio em madeira no orquidário, né? Então é para a gente conseguir aí padronizar o nosso orquidário, para que ele fique aí arrumado, organizadinho, bonitinho, para que tudo aí fique, as plantas consigam ter a iluminação, consigam ter aí a ventilação e tudo aquilo que a gente se propôs aí a colocar aí para o desenvolvimento das nossas plantas, né? Então, padronização e organização do orquidário com plantio em madeira, tá joia? Bom, pessoal, vamos chegando. Semana passada tive aí um compromisso aí profissional, então não tive como realizar a live, tive que ir para Araxá lá fazer um evento, mas não deu. Mas hoje a gente vai aí falar um pouquinho aí sobre essa questão da padronização, tá joia? Bom, pessoal, sejam bem-vindos, a Marina, Luiz, quem mais aí, a Cida, né? Sejam bem-vindos, vamos compartilhando aí com o pessoal, vejam se o som está tudo ok, o Paranhos, Nepantes, o Belo, sejam bem-vindos, né? E se tiver o som, espero que o som esteja bem, né? Esteja tudo certinho, mas se não tiver, vão avisando que a gente aqui vai tentando corrigir, tá? Bom, pessoal, como de costume, né? Então, às vezes tem pessoas novas, né? Vamos explicar aí como que a gente normalmente faz aí dentro das lives, né? Primeiro a gente mostra algumas plantas que estão floridas, né? Que estão floridas essa semana. E depois a gente fala sobre o tema e no final a gente abre alguns minutos aí para responder algumas perguntas. Tá joia? Então, como de costume, vamos mostrar algumas coisas aí que estão floridas hoje, né? Eu tô com uma planta aqui que eu ganhei esses dias atrás, né? E ganhei ontem, na verdade. E eu sei o gênero dela, pescatória, mas eu ainda não vi a espécie certinha, né? E aí depois eu vou passar essa espécie certinha para vocês, mas é a pescatória, né? Então ela tá aqui, ó. O gênero é o pescatória. A espécie que eu ainda tô em dúvida, vou pesquisar ainda para verificar. Mas olha só que coisa bonita aí, cara. Ela parece até um sapatinho, né? Bem bacana ela, né? E tem esse labelo aqui formando um saco, é bem bacana. Essa daqui é a pescatória, tá joia, gente? Então, espécie aí bem bacana, no gênero bem bacana, com umas plantas aí com flores grandes e muito bonitas. E é uma planta aí de porte aí médio, né? Muito bonita e muito florífera, tá joia? Então aqui é a pescatória. Essa daqui é um gênero bem bacana aí com plantas e flores grandes, né? Bom, dentro aí de algumas flores diferentes, né? Isso daqui é um Bulbophyllum Yasney, né? Então esse daqui é o Yasney bicolor, né? Então dá uma olhadinha, ele é vermelho, né? O tipo ele é totalmente vermelho. E esse daqui é o bicolor porque ele é vermelho, né? Meio alaranjado e as pontas amarelas, né? Então esse daqui é o Bulbophyllum Yasney bicolor. Tá joia? É uma planta aí de um cultivo, não vou dizer fácil, né? Ela é um pouquinho exigente aí com relação à forma de cultivo, mas compensa. Olha só que flores bonitas aí, ó. Então, essa daqui é Bulbophyllum Yasney bicolor, tá joia? Dentro aqui de uma planta já mais conhecida, o Bulbophyllum mais conhecido de vocês, Bulbophyllum Frost, olha ele aqui, ó. Só que esse daqui é a variedade Vietnã. Ele tem as flores um pouquinho maiores, né? E o bulbo também, o espaço entre bulbos e os bulbos são também um pouco maiores, né? Então é uma variedade, apesar de todo o Bulbophyllum Frost ele ser do Vietnã, né? Mas essa daqui ele é mantido como uma variedade Vietnã por causa dessa diferença. Ela tem um porte um pouco maior das flores e da planta. Tá joia? E o espaçamento entre bulbos também é maior, tá? Nessa variedade aqui. Então, Bulbophyllum Frost. Então, ele aí, uma flor bem bonita aí. Bom, dentro de Bulbophyllus, aqui infelizmente não tem jeito, né? Essa daqui eu tento mostrar, mas não tem jeito, não consigo. Chega esse horário, ela já fechou a flor. É o Pardalotum, né? Pardalotum, tá? Então chega esse horário, não tem jeito, ela já fechou a flor. Eu tento colocar, eu coloco aqui na mesa, ela ainda está entreaberta, que eu começo a arrumar a mesa por volta de umas 10 horas, ela ainda está entreaberta, mas eu acho que ela acaba
tomando um pouco mais de claridade e aí ela fecha. Não tem jeito, né? Não consigo mostrar essa daqui aberta para vocês. Dentro de plantas nacionais, né, o que a gente tem aqui também? Essa daqui é bem bacana. A Hofmannsegella mista, né, então ela tem as flores aí grandes, né, bem grandes. E o que é bacana, ela tem um tracejado aqui na lateral do labelo, na ponta das folhas, um leve avermelhado, né? Então um amarelo com leve avermelhado. Então essa daqui, Hofmannsegella mista. Aqui de nacional, o que a gente tem aqui? Ainda tem o Teres, essa daqui não, Teres não, essa daqui é a Johannense, tá? Então essas que tem o bulbo bem redondinho, baixinho, bem gordinho, normalmente ela dá para o sul de Belo Horizonte, ela aparece no sul de Belo Horizonte, ela é a Johannensis, ela tem essa variedade avermelhada, essa daqui é uma variedade intermediária, né, entre o vermelho e o amarelo, mas ela fica vermelha, fica amarela e fica com essa variedade intermediária, tá? Então essa daqui é a Cyanthera johannense, tá joia? Aqui também tem uma outra que é a Adamantinense, né, também aí das rupícolas, né? A Adamantinense aqui, olha, uma planta bem bacana, né? É uma planta rara na natureza, né? Porque ela não aparece em grandes populações, sempre são populações muito pequenas, mas uma planta aí bem bonita, bem bacana, e tem uma haste floral bem longa, ela cresce bastante, também cultivada aí na semi-hidroponia. Dentro de Phalaenopsis, tá? Phalaenopsis, eu tenho 2 Phalaenopsis aqui. Esse daqui é o Phalaenopsis violácea, né? E essa daqui é a variedade Sumatra. Essa daqui, normalmente, ela varia entre de um tom vermelho bem claro a um mais escuro, né? Então essa daqui é uma cor, assim, que eu diria, uma cor mais intermediária, mais escura, mais para o escuro, né? Olha ela aqui, ó, bem bacana. Então essa daqui é a Phalaenopsis violácea Sumatra, tá? Então essa daqui é uma variedade Sumatra, essa flor bem escura. Com relação a outra Phalaenopsis que eu tenho aqui, essa daqui já é um híbrido, né? Então o híbrido aqui, isso, tá aqui, ó, ela tá, vamos ver se eu consigo, aqui a flor tá mais fácil, né? Então ela tá com a haste floral aqui bem longa, né? Ela já se bifurcou. Aqui eu tô com uma outra haste floral, ela também longa, ela acabou bifurcando aqui também. E essa daqui é um híbrido, né, entre a Cornserve alba, Phalaenopsis cornserve alba, e a Phalaenopsis tetraps. Então ela tem a característica da tetraps, né, as sépalas de baixo aí brancas, né, e a variedade da alba também, né, mas os pinguinhos aí da tetraps. E o formato, né, ela ficou com o formato da Cornserve, um pouco grande, né, um pouco maior. Mas uma plantinha bem bacana. Então essa daqui é um híbrido, né, entre a Cornserve alba com a tetraps. E aqui, ó, uma outra aqui, ó, bastante, com 2 flores abertas aqui essa haste. Legal? Então, bacana, gente. Então aqui tem algumas plantas que eu mostrei para vocês. Deixa eu só mostrar mais 2, porque eu encerro aqui essa mesa, porque depois a gente vai entrar dentro da padronização aqui. Essa daqui está começando a abrir, tá? Então isso daqui esse ano, ele normalmente abre entre final do ano e começo do ano. Isso daqui também é um dendróbio, um híbrido. Essa daqui ela tem uma flor de longuíssima duração, às vezes fica até 4 meses florindo, né? Então esse daqui é o dendróbio ibiqui, né? Então esse daqui é um dendróbio também. Se eu não me engano, ele é um híbrido entre o dendróbio bracteossum e com outro que eu vou lembrar o nome daqui a pouco e eu falo para vocês. Tá joia? Então aqui, ó, tá começando a abrir, ó. Esses daqui são tudo hastes florais, ó, tudo que os buquezinhos que estão abrindo, né? Então já tem aqui 2 florezinhas abertas, mas ela vai abrir ainda muito mais. Tá joia? Fica bem bonito, porque ele fica bem vermelho aqui e a flor dura muito. Ele é muito lindo esse daqui. E dentro aqui de Pleurothales, né, o Zootrophium. Então o Zootrophium aqui é o Varroa. Então ele tem aqui, ó, essa flor amarela muito bonita, muito chamativa. Então aqui tem algumas flores, mais algumas aqui atrás também. Então esse daqui é o Zootrophium alvaroi. Então olha aqui, ó, muito bonitinho. Eu gosto muito desse Zootrophium aqui, principalmente pelo colorido dele, né? Esse amarelo bem vivo, bem forte mesmo, né? Olha só que bacana, né? Então isso daqui é o dendróbio
o Zootrophium alvaroi. Dentro dessas plantas que eu mostrei para vocês, aí depois se vocês quiserem visitar, ali no meu site, Orquidário Roberto Martins, a maioria delas ali, dessas importadas, estão disponíveis, tá bom? Bom, gente, vamos aí falar agora um pouquinho sobre o tema de hoje, sobre a padronização. Mas eu vou tentar aqui dar uma organizada aqui nessa mesa, que vai ficar mais fácil da gente conseguir mostrar, né? Aí tem a questão do sol, eu fico mais preocupado com o sol. Mas tá jóia, gente, vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui? Deixa eu já puxar uma outra mesa aqui. Desculpa pelo barulho, mas vamos tentar aqui organizar para que a coisa fique mais fácil da gente mostrar. Talvez seja mais fácil até levar essas plantas mesmo para dentro, aí no chão, tirar do sol, né? Que aqui eu coloco um telado para a gente conseguir fazer a live para não ficar aí com o sol aí batendo nas plantas, né? Mas vamos lá, gente. Qual que é a proposta de hoje para vocês? A proposta da gente conseguir padronizar e organizar o nosso orquidário. Porque na maioria das vezes a gente faz isso, né? Dentro do orquidário da gente, né? Fica as madeiras ali, todas, cada uma de uma altura, cada um em um local. E isso às vezes fica feio. Tanto fica feio quanto a gente não consegue colocar a ventilação adequada ou separar as plantas adequadas, porque uma fica maior, outra fica menor, as madeiras ficam misturadas, né? Então as plantas também ficam misturadas, fica até difícil da gente conseguir organizar, porque você fala assim, como que eu organizo isso? Como que eu vou fazer? Porque cada madeira é de um tamanho, né? E para você conseguir madeiras todas do mesmo tamanho, isso também é muito difícil, a gente não consegue. Porque muitas vezes você vai pegar uma placa de peroba, ela está de um tamanho, você vai pegar um pedaço, um toco de madeira, ela está de outro tamanho. Você vai pegar uma casca de alguma outra árvore, também está fora de padrão. Como é que você faz isso? Como é que eu consigo organizar para ficar tudo certinho, tudo na mesma linha, tudo ficar aí organizado certinho? Dá algumas ideias, mostrar para vocês aqui, olha. Eu tenho... isso daqui é uma casca, né? Uma casca e um pedaço de madeira. Então o que que a gente tem aqui, ó? Você tem um pedaço de madeira, ele é desse tamanho. Se eu pegar uma outra casca, ó, ela tá de um tamanho diferente desse. E se eu pegar aqui ó, um nó de pinho cortado, tá de outro tamanho, ó. Cada uma tá de um tamanho. E como é que eu faço para colocar isso? Porque se você for pendurar elas, uma vai ficar mais alta, outra vai ficar mais baixa, outra fica para cima. Aí as plantas aqui, muitas vezes você vai organizar, uma fica por cima da outra. Como é que você faz para poder conseguir organizar isso, que fique de uma forma que todas as plantas ali você consiga olhar elas de uma maneira linear e uma não fique tampando o espaço da outra? Como que a gente faz isso? Tomar um pouquinho de água, e eu descobri aqui, eu comecei a usar de uma forma aí que eu consegui padronizar tanto as plantas que estão penduradas, né, quanto as plantas que eu coloco aqui na grade, na tela, né? Por quê? Porque aí fica mais fácil. Quando você consegue padronizar isso, tanto as plantas você consegue criar aqueles habitats, aqueles microclimas, né? Então aquelas que gostam de mais luz você consegue colocar na parte superior, a que gosta de um pouco mais de claridade filtrada você coloca na parte de baixo, a que gosta de menos luz ainda você coloca mais embaixo. Quando você coloca na grade você consegue padronizar, colocar elas para que uma não fique ali atrapalhando o sol da outra. Ou a luminosidade, ou a ventilação, e aí você precisa organizar isso, né? Porque senão fica uma planta por cima da outra, uma planta acaba tampando a claridade da outra. Como que você faz isso, tá? Então normalmente o que eu pego? Eu tenho que criar primeiro a madeira, né? Dificilmente você vai conseguir criar um padrão de madeira, tá? Porque eu já fazia isso, faço isso há muitos anos e eu nunca consegui criar um padrão, porque assim, por mais que eu fosse em um orquidário e tentasse cortar numa serraria e tentasse cortar as madeiras todas de um único tamanho, né? Eu não consigo. Não consigo. Então, porque assim, chega uma hora que ela foge do padrão. E como que eu vou conseguir fazer com que todas elas, na hora que eu colocar elas aqui, elas fiquem todas certinhas e organizadas, todas de um mesmo tamanho? Como que eu faço isso, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender. A gente tem que, assim, ter pelo menos
um critério com relação ao tamanho das madeiras, né? Então a gente tem que ter alguns tamanhos aí que a gente sempre fique próximos, né? Então você pega essa daqui e essa, tá diferente? Tá, uma tá bem maior que a outra, mas ela tá dentro de um tamanho próximo, né? Ela não tá muito, não tá uma disparidade muito grande quanto essas, olha. Uma disparidade muito grande. Então você tenta, pelo menos aqui, de alguma forma, você ter algumas madeiras de tamanhos aproximados. Então você separa isso de duas formas. Você vai separando essas madeiras, ok? Então você já tem uma ideia ali de um tamanho. Agora, qual que é a grande sacada? É você conseguir padronizar o tamanho da madeira junto com o arame que você vai pendurar. Entendeu? Então não é só a madeira. Então não adianta, é a madeira e o arame. Então você não padroniza a madeira, você padroniza a madeira junto com o arame. Tá joia? Como é que eu faço isso? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que determinar um tamanho, a gente tem que ter uma régua. Tá? Então normalmente você pega um pedaço de madeira, esse pedaço de madeira aqui ele tem aproximadamente uns 60, 65 centímetros. Então você pega esse pedaço de madeira e aí você vai criar alguns padrões, tá? Junto com, normalmente eu tenho aqui, para vocês terem uma ideia, essa é a madeira que eu uso, tá? Então ela tá toda marcada aqui, olha, vocês vão ver, ó, que ela tá toda marcada, ó. Tem as medidas aqui, ó. Eu tenho as medidas nessa madeira. Então ela vai até, aqui ela começa a primeira medida é aqui, tá? E a última medida é aqui em cima. Tá? Então eu tenho aqui aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 medidas diferentes que eu uso dentro do orquidário. Essas medidas menores normalmente são as que eu uso para pendurar na grade, para colocar na grade. E as medidas maiores são as que eu coloco para pendurar na parte superior do orquidário, certo? E aí o que a gente determina? Eu vou pegar uma madeira, né? Então pega essa madeira, vamos se dizer assim, vamos dizer que a gente vai começar, vamos começar pela pequena, tá? Então vamos começar pela essa madeira pequena. Aqui eu tenho um arame, certo? Então vamos tirar esse arame para que a gente possa fazer desde o início, né? Então tirei o arame dela, tá? Peguei um outro pedaço de arame e eu coloquei aqui. Então vamos lá, coloco o arame. Então, tá feito aqui. Eu coloquei a madeira, certo? O que eu vou aqui agora? Eu pego essa madeira aqui e eu determino qual é o tamanho que eu quero que ela fique. Que esse pedacinho de madeira fique. Eu quero padronizar ele num determinado tamanho. Então vamos se dizer, eu quero que ele fique todo aqui. Então você vai com uma caneta e risca aqui, ó. Faz um risco. Então eu quero que todos eles fiquem desse tamanho. Então todas as madeiras vão ficar desse tamanho. Então aqui eu coloco uma medida. Então vamos colocar aqui que eu coloco essa medida é o padrão 1. Então eu anotei aqui, olha, tá aí o padrão 1. Aí o que eu venho com a madeira? Coloquei a madeira aqui na parte de baixo, medi até o padrão 1. O padrão 1 tá aqui, certo? Eu vou cortar ele um pouco acima do padrão 1. Por quê? Por causa da dobra do arame. Então vamos lá, coloquei aqui a dobra do arame. Tá aqui. Então corto mais ou menos 1 centímetro a mais. Então vocês vejam aqui, ó. Então tá aqui, ó, a medida. Então vamos tirar o dedo aqui que fica mais fácil. Tá aqui na parte de baixo. A medida tá aqui. Eu deixei mais ou menos 1 centímetro e pouco para cima, certo? Aí o que eu vou agora? Eu pego essa medida aqui, que está aqui, então ele está um pouco grande, deixa eu tirar um pouquinho. E vou e dobro. O que aconteceu? Ó, aqui, ó, a medida. Ele está nessa medida. Então eu peguei essa medida. Na hora que eu for colocar ele aqui, eu vou seguir o padrão dessa medida. Então eu coloquei o primeiro aqui, ó. Então ele vai ficar dessa forma. E aí o que eu vou fazer, ó? Eu peguei uma outra madeira aqui, ó. Deixa eu pegar algumas madeiras menores, que aí fica mais fácil de mostrar. Amor, você consegue pegar algumas madeiras desse tamanho aqui lá embaixo, lá atrás? Menores assim? Umas 3 ou 4, umas 4 mais ou menos. E aí a gente vai seguindo esse modelo, né? Então essa daqui normalmente quando eu uso quando eu faço um telado, então eu pego uma parte e eu coloco todas essas madeiras nesse tamanho,
desse lado. Então eu sigo esse padrão em todas as madeiras. Então o que vai acontecer? Vai ficar tudo organizado. Quando eu pego uma madeira que ela é um pouco maior, aí eu tenho que seguir, fazer uma outra medida. Então vamos lá, olha, porque aqui é a medida 1, tá? Então agora eu peguei essa madeira, ó, ela é maior. Ela é bem maior, tá? Então agora eu vou criar uma segunda medida. Então a madeira está aqui, o arame está aqui. Então vamos criar um pouco mais acima. Então aqui, o que eu tenho? A medida 2. Então aqui, ó. Então tá aqui a medida 2, certo? Então aqui a medida 1 ficou aqui embaixo, a medida 2 ficou aqui em cima. Então nessas arames menores, né? Então vamos voltar na medida 1. Então eu tenho aqui, olha, na medida 1. Então eu peguei aqui essa outra madeira, ó. Ó como que tá o arame, tá bem grande. Então eu pego aqui a madeira, ó. No 1, novamente, chego aqui na medida 1. Aqui, ó. Na medida 1, corto ela novamente. Um pouco para cima, mais ou menos 1 centímetro. Dobro o arame. Coloco aqui. O que aconteceu? Ela começa a ficar tudo do mesmo tamanho. Vou pegar uma outra madeira, que é o tamanho da mesma forma, uma madeira pequena, na medida 1. Coloco aqui novamente. Meço aqui, ó. Medida 1. Corto um pouco acima. Então vamos lá. Mais ou menos 1 centímetro para cima, que é a dobra. Vou lá e dobro novamente. Coloco aqui novamente. Ó, começa a ficar tudo do mesmo padrão, tudo certinho. E aí o que você faz? Ó, tem uma outra que eu tenho aqui, mas ela tá menor. O que eu vou ter que fazer? Tirar o arame e colocar um arame um pouco maior para que fique dentro da medida. Então eu vou fazer aqui uma 1,6 para que vocês possam ter ideia como é que fica dentro do orquidário isso. Então vamos lá, cortei mais um arame. Essa madeira já rompeu, mas vamos lá. Que normalmente eu pego a madeira, eu faço um furo nela com a furadeira, tá? Normalmente eu uso o arame, eu uso aqui o arame 18, tá? Esse arame é o arame 18, número 18. Esse é o 18 mesmo? 18, isso. Que eu uso o 18 ou o 16, mas esse daqui é o 18. Normalmente do padrão de novo. Vamos lá, corta de novo, deixando mais ou menos 1 centímetro. Alicate de bico. Esse alicate é fundamental para você conseguir fazer essa dobra certinha. Vamos aqui de novo, aí você deixa o espaço. Então eu deixei o espaço aqui entre elas, ó. Ficou mais ou menos o espaço de um dedo. Então você tem espaço para a planta desenvolver. Se a planta é maior, você pode deixar um espaço entre elas um pouquinho maior. Quando você vai colocar na parte de baixo, você também pula em torno de 2 a 3 quadradinhos. Então você vai colocar aqui, ó. O que vai acontecer? Essa planta de baixo não vai fazer sombra para essa. E aí você já consegue ir mantendo aí o padrão. Outra madeira, ó. Essa daqui é uma madeira que está fora de tamanho também. Ela é um pouco maior. Mas, ó, quando você coloca o arame, que você trabalha com o arame, você corta o arame aqui, coloca novamente. Vai para a parte de trás aqui, dá as 2 ou 3 voltinhas. Que normalmente a madeira às vezes ela quebra, não tem jeito. Então vamos lá, aqui novamente. Aqui, entortei. Vai para a medida do padrão. Corta. Coloca aqui novamente. Vocês vão vendo, ó, que ela vai ficando tudo, apesar das madeiras serem cada uma de um tamanho, mas aqui a parte de baixo, todas elas vão ficando alinhadas. E isso que é bacana, porque o orquidário, quando você vai olhar para as tuas plantas, você consegue visualizar todas e deixar um espaço entre elas, ó. Você segue a linha, vai seguindo a linha, ó, todas elas vão ficando bem organizadinhas, muito bonitinhas, e é assim que eu faço, tá? Vamos pegar agora aquelas madeiras na medida 2. Então aqui, ó, então pegar umas medidas um pouco maiores.
as madeiras um pouco maiores. O que eu faço? Agora eu pego essas daqui e vou até a parte de baixo. Então essa lateral aqui vai ficar toda desse tamanho, toda organizada desse tamanho. E agora, quando a gente vai fazer com a outra medida, é da mesma forma. Você vai ao arame normalmente é o 18, coloco o arame aqui, entorto ele, dou os nozinhos nele e faço aqui, na medida de novo, corto o espaço para dar a dobra, vou aqui, dobro e começo a colocar aqui. Olha, só que assim, quando você olha, você veja que já é um padrão, próximo de um padrão que eu utilizo. Então vai ficar muito mais fácil, você vai cortando e seguindo o padrão. Então vamos lá. Mais um. Aqui, ó. E esse já tem um arame, então só vou adequar ele para o tamanho. E aqui você vai fazendo, ó. Todas as madeiras vão ficando tudo do mesmo padrão. Tudo organizado, tudo bonitinho, para o seu orquidário ficar fácil de você visualizar as plantas. E da mesma forma, quando você vai colocar esse daqui na parte de baixo, você tem que deixar um espaço. Então vamos lá. Vou cortar mais um aqui para a gente fazer mais um. E isso é muito fácil, gente, só que assim, dá trabalho. Eu tive que fazer, eu fiz isso em todo o meu orquidário. Todo o meu orquidário é padronizado nesses tamanhos que eu mostrei para vocês. Então são 8 tamanhos que eu utilizo. Na parte de pendurar, normalmente eu uso em torno de 3 a 4 tamanhos. Ó, vocês vejam aqui, ó, o que que acontece, ó. O espaço que fica. Porque essa planta aqui vai ser um pouco maior. Então normalmente, ó, fica um espaço. Eu deixo normalmente esse espaço aqui, ó. Por quê? Ah, você fala assim, ah, Roberto, mas podia ser um pouquinho mais curto? Podia, tá? Poderia até usar um espaço mais curto, mas o que que acontece? As plantas vão ficar muito amontoadas, elas vão ficar muito próximas uma da outra. E aí o que que acontece? Acaba atrapalhando o desenvolvimento. Então o que que eu faço? Eu deixo longo, porque o que que acontece? Quando eu pego uma madeira que é um pouco mais comprida, tipo essa daqui, eu vou adequar o tamanho. Então tá aqui, ó. Eu adequo o tamanho, ó, tá aqui, ó. Então o que que vai acontecer? Ah, eu vou trocar as plantas agora. Então eu quero tirar essa desse lugar e vou colocar essa, que é uma madeira maior. Na hora que você coloca, o padrão é o mesmo. Então você vai pegar essa daqui, ó, essa daqui é um pouco maior do que essa. Mas ela tá padronizada no tamanho do corte. O que que aconteceu? Quando você troca a planta, o padrão é o mesmo. Continua seguindo o mesmo padrão. E aqui essas outras todas, ó, normalmente eu coloco aqui logo abaixo, ó, na linha logo abaixo. E o padrão vai se continuando, vai se repetindo, ó. Você pega uma madeira que é grande, né? Da mesma forma, tirar o arame aqui que já tá fora da medida. Vai dar trabalho para vocês, eu sei que vai dar, porque eu passo por isso sempre. Mas depois que você começa a organizar, a seguir esse padrão, vai ficando mais fácil. Cada vez vai ficando mais fácil de você manter o teu orquidário organizado, tudo certinho, cada planta no seu devido lugar. E também, se você está com uma planta que ela não está muito bem aqui em um determinado local, quando você traz ela para um outro local, como já está no mesmo padrão, você não precisa se preocupar. É só você colocar a planta no outro lugar. Então tá aqui, ó. Pronto, gente. Fica dessa forma organizado toda a parte do teu orquidário. E isso daqui, quando você vai fazer as plantas que você vai pendurar no teu orquidário, na parte superior, que elas vão ficar penduradas, você também segue esse mesmo padrão. Você determina qual é o padrão, qual é o tamanho que você quer, e aí você vai utilizar nas plantas. Então, normalmente as plantas vão ficar penduradas, eu quero colocar ela pendurada aqui. Então você já segue um padrão também. Então, tanto um padrão que você vai colocar
o arame, né, ou o suporte dela. Ah, Roberto, mas o suporte dela tem 10 centímetros, tem 50 centímetros e a minha medida é 60. Como é que eu faço para ter um suporte aqui? Então vamos lá. Então vamos dizer assim, você quer colocar todas num padrão, né, numa altura de 70 centímetros. Só que muitas vezes o tamanho padrão do suporte, normalmente ele dá em torno de 50, 55 centímetros. Como é que você faz? Né? Você cria também um pedaço do arame, você pode criar um pedaço do arame da diferença. Então vamos lá, só para vocês entenderem aqui o que eu estou querendo dizer. Então vamos dizer, eu peguei uma medida minha que eu já utilizo. Então vamos pegar uma medida aqui, olha. Eu quero que ele fique nessa medida mais comprida, tá? A maior medida que eu tenho. Então eu pego aqui a medida, vou medir aqui com o suporte. Olha, faltou mais ou menos uns 4 centímetros. Como é que eu faço agora? Então tá aqui na medida, faço aqui um gancho, vejo a diferença que vai me dar, crio um outro gancho aqui, na medida, vou pendurar ele, e aqui eu coloco a planta. E a planta está aqui. E aí eu vou colocando todas as outras plantas nessa medida. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar uma outra planta aqui que eu já tenho alguma medida aqui próxima disso. Essas daqui são outra medida, tá? Mas de qualquer forma, para vocês entenderem, ó. Aqui é uma outra planta, ó. Se eu colocar ela aqui do lado, o que vai acontecer, ó? Uma ficou mais alta, a outra ficou mais baixa. Como é que eu faço para compensar essa diferença? Eu vou aqui, meço. Eu posso tirar todo o arame e fazer todo o arame, ou simplesmente eu crio um gancho dessa diferença. Então tá aqui, tá criado. Vou fazer aqui do mesmo tamanho. Crio aqui, coloco aqui do lado, então vamos colocar aqui do lado para vocês terem uma ideia melhor. E eu pendurei a planta. Deixa eu só aqui, para que vocês tenham uma ideia melhor. Elas ficam aqui do mesmo tamanho, entenderam? Então isso você pode fazer em todo o seu orquidário. Claro, coloca uma um pouco mais distante da outra, as duas aqui estão próximas, para vocês terem uma ideia como que ela ficou do comprimento, ó. As duas ficaram num tamanho muito próximos. E é isso que a gente tem que fazer, ir padronizando o nosso orquidário, porque o que acontece? Fica fácil de você tanto organizar, colocar as suas plantas no lugar mais fácil de visualização, como para você poder separar o tamanho delas, né, com relação à questão da claridade, da luz, né, tanto na parte superior, que você pode padronizar, de repente um tamanho menor que fica em cima, um tamanho maior que fica embaixo. Então é normalmente como que eu faço. Eu vou fazendo dessa forma, vou fazer andares, né? Então fica um menor, maior e aí o mais comprido, quando as plantas estão penduradas. Quando eu coloco na grade, eu sigo 2 ou 3 tamanhos, que aí eu coloco as menores de um tamanho, faço desse tamanho até embaixo, é um pouco maior, eu crio uma outra fileira do lado e vou criando, ó. E ele fica organizado, fica bonitinho, porque todas as plantas ficam organizadas, eu consigo visualizar todas as plantas, eu consigo dar a distância correta entre as plantas, tanto na parte de cima quanto na lateral de cada uma, né? Então, olha, fica fácil, eu quero trocar essa planta de lugar, quero pôr aqui. Não tem problema, porque todas elas, ó, vão ficar sempre no mesmo padrão, sempre no mesmo tamanho. E isso facilita muito o dia a dia para você organizar, para você planejar o teu orquidário. Principalmente a questão quando a gente fala luminosidade, quando a gente fala de ventilação, isso é muito importante, essa padronização, porque principalmente as plantas que estão penduradas
E essas plantas que ficam aqui nas grades, né? Se você não tiver esse padrão, uma faz sombra para a outra, uma não tem espaço entre a outra, porque uma acaba tomando ali, uma nascendo por cima da outra. E quando você já padroniza as madeiras, tanto madeiras tamanhos próximos, quanto o tamanho delas, na hora de você cortar, fica fácil. Então a dica principal, você padronizar, você criar um padrão, pega uma régua, cria os tamanhos que você quer, cria 1, 2, 3, 4, 5 tamanhos que você queira, tá? As madeiras, normalmente tamanhos próximos, então você separa sempre aí 2 ou 3 lotes, né? Mas elas não vão ficar exatamente iguais, mas vão ficar tamanhos próximos. Então as pequenininhas você usa uma medida, as médias você usa outra medida e as maiores, as grandes, você pode usar uma terceira medida, que é o que eu faço, né? Quando é para pendurar, da mesma forma. As que gostam de mais luz, usam uma medida menor. As que gostam de mais luz, usam uma medida um pouquinho mais de sombra, né, uma sombra média, uma segunda medida. E aí uma terceira medida para aquelas que gostam aí de ficar na parte de baixo. Na hora que eu vou pendurar, eu não penduro uma por embaixo da outra, certinho. Eu coloco, vamos só para vocês terem uma ideia. Eu coloco uma grande primeiro, depois eu coloco uma pequena do lado. Aí depois eu coloco uma outra grande, depois outra pequena, outra grande. Então o que acontece? Fica intercalada. Uma planta com comprimento grande e uma planta com comprimento curto. Depois outra planta com comprimento longo, outra planta com comprimento curto. Vou intercalando na hora que eu vou pendurar as plantas que são penduradas, tá? Então assim, dessa forma fica fácil, tanto aquelas plantas que estão penduradas, uma não fica na frente da outra, porque se você colocar também todas as plantas do mesmo tamanho, né, uma do lado da outra do mesmo tamanho, elas acabam, uma vai crescer, as duas vão crescer, vão tampar toda a claridade. Agora, quando você coloca ela intercalada, uma grande e uma pequena, não, essa daqui tem espaço para crescer e essa também tem espaço para crescer, sem uma ficar interferindo na luz da outra, na claridade ou na ventilação da outra. Tá joia? Então, normalmente é assim que eu faço. Eu padronizo tanto esse plantio em madeiras na tela, quanto quando eu vou pendurá-las. Então, faço sempre dessa forma. Aqui tem algumas plantas que eu já mantenho elas penduradas aqui, como eu falei para vocês, né? Então, essa daqui é uma que eu penduro lá no fundo, que ela é uma roletiana, variedade alba, né? Essa daqui é mais amarela, ó. Muito perfumada, tem um perfume cítrico, né? Muito gostoso. E eu faço dessa forma, penduro elas todas, então todas as que estão aqui vou intercalando, coloco uma, ó, só para vocês terem uma ideia, como seria aí dessa forma, para vocês entenderem. Só exemplificando. Eu colocaria essa planta, né, primeiro, depois do lado coloco uma menor, entendeu? Uma planta menor, uma planta com um comprimento menor, então fica assim. Aí depois eu coloco uma outra com comprimento maior do lado dela e depois vou colocando uma menor. E assim eu vou intercalando elas. Uma grande e uma pequena, uma grande e uma pequena, uma grande e uma pequena. Quando eu faço elas penduradas no orquidário. Quando eu faço na madeira, não. Aqui na grade eu já sigo um padrão. Pequeno, médio e um padrão maior. E aqui elas vão ficando todas organizadas, todas bonitinhas, fica fácil de você visualizar, fácil de você enxergar. Então, para vocês aí, essa é a dica que eu coloco, maior. Padronize teu orquidário, que vai ficar fácil de você visualizar a planta, vai ficar fácil de você fazer a adubação da planta. Uma planta não tampa a claridade da outra e elas acabam se desenvolvendo bem. A questão da ventilação aqui também, olha só, você consegue padronizar o espaço. Ah, Roberto, mas a planta ela cresce mais, ela fica um pouco maior. Não tem problema. Ao invés de você colocar aqui uma do ladinho da outra, você pode colocar ela com um espaço um pouco maior, intercalar um espaço entre elas maior. Fica fácil de você fazer isso. Ah, não, a planta ela cresce mais para frente, ela não tem problema, então você pode colocar ela um pouco mais próxima. Ah, é uma planta que cresce mais, você pode colocar ela um pouco mais distante, mas ela vai manter sempre o padrão, né? Então isso que é o mais importante, gente. Se vocês conseguirem aí dentro do teu orquidário, vocês organizarem e ele ficar com esse padrão, é bonito.
tanto de você olhar o orquidário, depois sai aquela sensação de bagunça, né? Que fica o orquidário, não tem jeito. Essa sensação de bagunça vai embora e você começa a enxergar as linhas, o teu orquidário organizado, tá, gente? Então essa é uma dica aí que eu coloco para vocês aí na questão do planejamento e da organização do orquidário de vocês com plantio em madeira, né? Que fica muito mais fácil aí para vocês aí no dia a dia. Bom, tem uma planta aqui que eu gostaria de mostrar, é um oncídio, tá? E esse daqui, ele me veio lá do Espírito Santo. O amigo Marcos Aurélio, me identificou ela uma vez, mas eu perdi a etiqueta. Ela não é a púmilo, tá? Ela é uma outra variedade, que a púmilo ela é assim, ó. A púmilo ela acaba sendo a haste não tão longa e ela é mais amarela, né? Então tá até algumas aqui começando a florir. E essa daqui, ela é branquinha, é branca com amarelo, mas é um outro oncídio, né? Um outro Lopiaris ou gomesa, né? Como estão começando a falar agora, né? Já colocando como nome do gênero. E depois só pedir para o amigo Marcos, se ele estiver vendo o vídeo, para ele passar a identificação para mim. Tá joia? Bom, pessoal, é isso. Isso que eu queria mostrar para vocês, como que eu organizo e como que eu padronizo aqui meu orquidário com o plantio em madeiras, tá joia? Vamos ver se a gente tem algumas dúvidas, para a gente ter um tempo ainda para a gente conseguir responder para vocês. Vamos lá? Vamos pedir ajuda para minha esposa aqui, para ela me ajudar. Olha só, aqui bem no comecinho, a Melinda estava perguntando se essa Phalaenopsis que você mostrou, se ela tá no site para vender. A Phalaenopsis provavelmente foi eu acredito que deve ter sido, porque eu mostrei duas, mas provavelmente foi a Violácea Sumatra, né? Acho que foi essa. Estava mostrando essa. Então tem essa, né? Tanto a Phalaenopsis, essa daqui é a Tetraps, né? Que é um híbrido, né? Da Cornucerve Cornucerve alba com a Tetraps. Essa daqui eu tenho ela no site, sim, tá disponível. E também essa daqui que é a Phalaenopsis Violácea Sumatra, tá? As duas estão disponíveis lá no site, tá joia? Se quiser, é a Melinda, né? Melinda, isso. A Melinda, se quiser ir lá no site, Melinda, então, tanto tem a Sumatra, quanto tem a Cornucerve alba com Tetraps, tá joia? E ela também pergunta se a Ibiqui, ela floresce o ano todo. O Dendróbio Ibiqui, né? Ela não floresce o ano todo, ela começa a florescer agora no final do ano, né? Então normalmente em dezembro, janeiro, ela começa a florescer e ela vai até mais ou menos abril. Tá? Para você ter uma ideia, eu fiquei com essas plantas que eu mostrei para você. O ano passado, ela começou a florir ali por volta do final de janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, e foi até abril a floração dela, né? Então fica em torno dos 4 meses com floração constante, tá? A floração dela dura bastante, normalmente não é o ano todo, tá? Então é mais aí no começo do ano, final do verão, começo do outono aqui no Brasil, tá joia? A Sandra Natureza Orquídeas está falando muito legal, gostei muito dessa dica, simples, fácil e muito prático, parabéns. Obrigado, como que é o nome dela? Sandra Natureza Orquídeas. Ô Sandra, eu fico feliz que você tenha gostado, ajuda bastante isso para que a gente possa organizar e padronizar o orquidário aí, principalmente quando a gente mexe com micro-orquídeas, né? Que elas precisam de espaço, precisam de luz e a gente precisa organizar porque senão não tem jeito, elas não vão, claro, algumas vão bem, mas outras em detrimento, aquelas mais delicadas, mais sensíveis, elas acabam perdendo aí a concorrência para o crescimento dessas outras e aí é o grande problema. Então, assim fica muito mais fácil para a gente conseguir aí ter sucesso no cultivo de micro-orquídeas. A Eliane Sá Ferreira diz o seguinte: gostaria de sugerir uma live sobre cultivo em apartamento e se poderia citar algumas espécies com condições de se adaptarem nele. Como que é o nome dela? A Eliane Sá Ferreira. Eliane Sá Ferreira. Então ela deu uma sugestão aí para a gente falar sobre cultivo de micro-orquídeas, né? O cultivo de orquídeas em apartamento. Tá? E as espécies aí que são que têm um desenvolvimento melhor, né?
Vou colocar isso em pauta depois para a gente fazer uma live a respeito disso, porque é uma coisa bem interessante. O meu cultivo, eu comecei cultivando orquídeas em apartamento também. Tá? E ali o que acabou acontecendo foi que o meu plantel começou a crescer muito, eu tive que sair do apartamento, mas eu comecei a cultivar micro-orquídeas em apartamento. Então a gente vai conversar, vou ver aí dentro da organização como que a gente consegue colocar esse tema para que a gente possa aí falar sobre ele num próximo momento. Mas é ótimo, obrigado pela sugestão e vamos colocar sim, tá joia? Do Facebook, a Elba das Graças pergunta como que a Cianthera ruvanense está plantada. A Cianthera ruvanense. Ruvanensis. Ruvanense. Deixa eu ver qual é que você mostrou. Ah, Johanense, tá. É a Johanense, é essa gordinha que tá no pote, isso. Tá? Então, como é o nome dela? É Elba das Graças. Elba das Graças, né? Está perguntando como que a Cianthera johanense está plantada, tá? Então ela está plantada num sistema que eu chamo, né, de semi-hidroponia, né? Então esse daqui é um vaso de alimento, né? Aqueles vasos, esse daqui, se eu não me engano, tem 250 ml, tá? Como que eu planto? É o sistema de semi-hidroponia. Então aqui o furo não fica no fundo do vaso, o furo fica na lateral do vaso. Então aqui ó, tem os furos na lateral. Então nesse vaso aqui eu fiz 4 furos nas laterais. Planto com brita de chapisco, que é uma brita pequenininha, assim ela é menor do que a brita normal de construção. Coloco uma colherzinha de bocache no fundo. A brita ela tem que ser lavada e limpa, tá? Se possível, esterilize ela com um pouquinho de hipoclorito, deixa na água de um dia para o outro. Depois eu coloco a brita, coloquei a colherzinha de bocache, coloco a brita, depois eu planto a planta e acomodo ela com o restante da brita, tá joia? Não coloco nenhum outro tipo de substrato, somente a brita. E depois na parte traseira do vaso eu coloco mais uma colherinha de bocache, tá? O que vai acontecer aqui? Vai ficar um pequeno reservatório de água e aqui isso vai dar como se fosse uma semi-hidroponia e a planta acaba se desenvolvendo muito bem. É uma planta que ela gosta de um ambiente que esteja em torno de 50% de luminosidade e ela acaba se desenvolvendo muito bem. Então isso tudo aqui ó, já são brotos novos dessa planta e a planta crescendo e se desenvolvendo muito bem, vocês vejam já com floração também, tá joia? Então é assim que eu planto ela, um sistema de semi-hidroponia. Legal. O Ivanil está online? Oi, Ivanil, um abraço aí. O Ivanil de Sorocaba, um grande amigo aí de Sorocaba. Um grande abraço, meu amigo. A Elzira no Facebook pergunta: Roberto, as menores não teriam que estar em cima e as grandes embaixo na grade? Elzira, então vamos lá. A Elzira está perguntando se as grandes deveriam estar em cima, não, as pequenas em cima e as grandes embaixo. Legal, uma ótima pergunta. Não, tá? Porque aí você não é pelo tamanho que você vai verificar se ela precisa ficar em cima ou se ela precisa ficar embaixo. Se ela precisa de mais luz ou menos luz, tá joia? Então vocês vejam. Porque aqui, por que eu divido em 3 tamanhos normalmente as madeiras? Por quê? As pequenas, elas vão ficar todas desse lado, de cima até embaixo, tá? Então elas vão ficar aqui organizadas dessa forma. Ah, Roberto, mas eu tenho um espaço que é de 1 metro. Não tem problema, você vai fazer aqui, ó. Então você coloca aqui, ó. Essa fileira, você coloca todas as pequenas. E na fileira do lado, você vai colocando as maiores, tá? Ah, mas eu tenho placa que ela ainda é maior do que isso. Então você vai criar uma outra fileira aqui. Você não coloque dessa... porque quando você coloca a menor em cima e as maiores embaixo, isso acaba, muitas vezes, essas que vão ficar muito embaixo, as grandes, normalmente elas vão crescer muito e vai ficar tampando a claridade das outras maiores que estão embaixo ainda. Então o que você faz? Sempre faça fileiras, tá? De cima embaixo. E aí o que é interessante? Se a planta é grande, esse espaçamento aqui entre elas, entre essa madeira,
né? Então, entre essa madeira e essa, às vezes você vai precisar aumentar o espaçamento. Então, o espaçamento entre elas, quando você vai colocar, pode ser que você precise aumentar. Então, por isso que é importante você padronizar, porque você padronizando as madeiras, pelo menos em 3 tamanhos, né? As que são menores, depois uns tamanhos médios e depois os tamanhos maiores, é justamente para isso. Para que você consiga também separar as plantas em porte. Então, se a madeira é pequena, vou colocar plantas pequenas. Então, coloco toda essa fileira. As que vão ficar em cima são as que gostam de mais luz. As que gostam de menos luz, você pode ir colocando na parte de baixo. Se as plantas são médias, da mesma forma, você vai colocar as que gostam de mais luz em cima e as que gostam de menos luz embaixo. E se as plantas forem grandes, da mesma forma, você vai seguir sempre isso. Agora, o que é importante? Como as plantas são pequenas, muitas vezes você não precisa dar um espaço muito grande entre elas, entre uma fileira e a outra. Agora, se as plantas forem maiores, ao invés de você colocar elas muito próximas, você pode colocar um distanciamento maior entre elas, para que essa não interfira no crescimento dessa outra. Então é assim que você tem que padronizar, tá? Tem que tomar cuidado com isso daí, porque se você começa a misturar plantas pequenas com plantas grandes, isso vai ficar muito difícil, porque algumas plantas vão ficar aí em detrimento de outras, sofrer um pouco mais com isso daí. E quando você separa não só o tamanho da madeira, mas o tamanho da planta também, você vai seguindo um padrão dentro do teu orquidário. E isso que é importante. Não é o padrão da madeira, padrão do arame e o padrão da planta também. Então você tem que ir separando dessa forma. Não misture elas, né? Isso fica ruim, fica difícil para você também conseguir ter a ventilação e a luminosidade adequada. Tá joia? Vamos lá, olha só, a Márcia Viváqua pergunta o seguinte no Instagram: quais espécies de orquídeas são para colocar em madeira e qual tipo de madeira e onde encontra essa madeira já preparada? Tá, então vamos lá. Quais são as espécies de orquídeas para plantar em madeira? Isso. Como que é o nome dela? É Márcia Viváqua. Márcia Viváqua. Então, quais são as espécies de orquídeas para plantar em madeira? Todas orquídeas epífitas. Todas as orquídeas epífitas, elas vivem em madeiras, elas vivem em árvores, então todas elas a gente pode plantar em madeira. O que vai determinar se eu vou utilizar madeira e como que eu vou utilizar essa madeira é a tua forma de cultivo no teu orquidário, tá? Então muitas vezes aí o que acontece? A madeira, ou você vai cultivar em madeira, ou você vai cultivar em vaso, ou você vai cultivar em leque, o que vai determinar isso? É a tua forma de cultivo. Tá? Mas todas as orquídeas epífitas, elas podem ser cultivadas em vaso, tá joia? Qual que é a facilidade da madeira, ou principalmente para micro-orquídea? Porque você consegue organizar melhor o teu espaço. Só o que você precisa fazer? Criar um ambiente propício para que você possa ter um cultivo de sucesso em madeira. Tá? Então, é isso que a gente coloca. Então, todas as orquídeas epífitas, todas, você pode cultivar em madeira. É lógico, se você pegar algumas orquídeas muito grandes, não tem condição de você cultivar ela na madeira, você vai ter que cultivar no vaso. Então, normalmente as micro-orquídeas, phalaenopsis, principalmente as phalaenopsis pequenas, dendróbios pequenos, as cianteras da família Pelotardini aí, braçávola eu cultivo em madeira, miltônia eu cultivo em madeira, oncídio eu cultivo em madeira, muitos dendróbios também, já alguns bulbofilos, a grande maioria dos bulbofilos estrangeiros, tá? A grande maioria de bulbofilos estrangeiros eu sempre cultivo em vaso, né? Então, aqui para você ter uma ideia, ó, então são os bulbofilos. Então, normalmente, a maioria, esse daqui é um bulbofilo longicaudato que já passou a floração. Mas tanto os bulbofilos pequenos quanto os bulbofilos maiores, né, os importados, todos eles eu cultivo em vaso. Já os nacionais, os bulbofilos nacionais, esses eu já cultivo em madeira, né? Então, tudo isso a gente tem que ir adequando.
Tá? Então, madeiras, normalmente, as ancianteras, pleurotales, alguns phalaenopes, dá para a gente cultivar em madeira, a maioria dos oncídios, as cianteras, sofronitelas, isabélias, então tem uma infinidade, né? O que determina isso é a tua forma de cultivo, tá joia? Madeiras, eu tenho no site Roberto Martins Micro-Orquídeas, tem algumas madeiras, né, que a gente trabalha com placas de madeiras, né? Então são placas de madeiras de vários tamanhos, né? Então essas daqui são as menores. Eu tenho desde o tamanho 0 até o tamanho 4 e eu tenho algumas medidas especiais também. Lá no site já são madeiras propícias já para o plantio de orquídeas, tá joia? Então está à disposição. São madeiras de demolição. Tá? Então são madeiras que ela já tem a ranhura dela, né, pelo desgaste natural, então ela já tem a ranhura da própria madeira e são madeiras de demolição, então são madeiras aí recicláveis, então não são madeiras que são cortadas aí ou da natureza, então é aproveitada aí madeiras de demolição, de móveis, né? Então é feita a reciclagem dessas madeiras e a gente utiliza ela para o cultivo das orquídeas, tá bom? Até mostrar uma aqui, olha, que é bem bacana, que é um dos tamanhos das placas que eu utilizo, que esse daqui já é uma placa grande, né? Então, para você ter uma ideia como que é o desenvolvimento da planta. Esse daqui é um epidendro, um amblostoma tridactylum, né? Então, ó, como é que está a planta e a quantidade de raízes, né, que ela está se desenvolvendo aqui. Essa daqui é uma placa que eu tenho, que é do tamanho 4, né, é o maior, né? E aqui, olha, como que a planta está se desenvolvendo. E isso tudo aqui é a raiz e a saúde da planta aqui. Logo, logo vem floração dela também. É uma planta bem bacana. Tá acabando o tempo, mas e tem um monte de pergunta. Então vamos lá. O Thiago pergunta, Roberto, quando suas micros em madeira crescem e a madeira ainda está boa, você usa acoplar outro pedaço de madeira ou sempre opta pelo replante? Tá. Normalmente, tá? Eu quero mostrar uma planta aqui, vamos lá. Por que eu optei por madeira, tá? Para justamente eu não precisar ficar mexendo com a planta muito tempo. Porque quando a gente planta em vaso, a cada 1 ano, 2 anos eu tenho que mudar. Eu uso normalmente madeiras mais duras, porque aí elas às vezes ficam 5, 6, 7, 8 anos na mesma madeira. Quando essa madeira estraga, eu molho ela e vou tirando com cuidado e coloco numa outra madeira maior. Tá joia? Normalmente eu faço replante. Porque quando a madeira está podre, aquela matéria, ela entende que a árvore está morrendo. Então, muitas vezes também a planta começa a deteriorar também. Então, isso que você tem que observar. Se a madeira começar a estragar, normalmente toquinhos de madeiras, né, sanção do campo, essas outras coisas, você vai tirando a planta com cuidado e replanta numa madeira maior. Eu vou mostrar uma planta aqui para você ter uma ideia. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma aqui. Ah, pode ser essa daqui mesmo. É uma planta que eu estava mostrando aqui para vocês agora há pouco. Ó, essa daqui é uma planta que está plantada nessa casca de peroba, tá? Que é uma casca de peroba. Essa planta aqui, ó, ela já está aproximadamente há uns 4 anos aqui. Ó, e a planta está saudável, a madeira ainda está boa, vai mais pelo menos uns 5, 6 anos. Se eu precisar fazer o replante, eu molho ela, tiro com cuidado, pode vir parte da casca, não tem problema, e eu coloco por cima de uma outra madeira, tranquilamente ela continua se desenvolvendo. Ela sente muito menos aí o replante quando você faz dessa forma. Por isso que eu opto hoje por meu cultivo aí com as micro-orquídeas, 90% é feito em madeira, justamente para não ficar precisando mexer na planta aí toda hora ou trocando toda hora. Normalmente, madeira de demolição, essas madeiras mais duras, que elas duram muito mais tempo e você não precisa ficar replantando a planta toda hora. Eu estou tentando olhar aqui para ver se eu acho algumas outras plantas para mostrar para vocês também. Deixa eu nos stories, senão vai acabar, tem 1 minuto. Então aqui também uma supérflua crescendo bastante. Bom, gente... Só responde mais uma aqui, ó. O Orquidário Marques está perguntando de onde você é. Roberto, de onde você é? Assim que passou essa pandemia, entraria em contato para uma palestra. Orquidário Marques? Orquidário Marques, tudo bom? Não tem problema, pode convidar, eu faço palestras no Brasil inteiro. Eu sou de São Paulo, capital, e eu estou na zona norte de São Paulo, capital, próximo aqui do metrô Tucuruvi.
Tá joia? É só entrar em contato, eu te mando, aí depois só me dá um oi aí no WhatsApp, né? Ou no Instagram, pelo direct, que eu te mando meu contato, mando meu telefone, e você pode entrar em contato, será um grande prazer aí fazer uma palestra. Tá joia? Legal, legal. Mais uma, a Melinda diz, já fiz meu pedido no site, já sai amanhã? Se Deus quiser, já sai amanhã, segunda-feira, já envio para você, Melinda. Tá joia? E aí tem várias outras perguntas, fala pro pessoal te mandar por direct. Olha, se for ter algumas outras perguntas que eu não consegui responder todas devido ao tempo, né? Mas mande no The Direct, a gente vai respondendo aí à medida aí do possível no YouTube também. Tá joia, gente? E como é que tá o tempo? Já era. Já era, encerrou o tempo, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. E até semana que vem, no domingo, às 11 horas, a gente está aqui novamente. Um grande abraço e muito obrigado para vocês.